Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal, André Martins, Sra. Presidente da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Val do Tejo, Teresa Almeida, caros colegas autarcas, senhores deputados da Assembleia da República, senhores preletores, senhores convidados, o Presidente do Conselho Diretivo já fez a referência individual, que naturalmente não me compete a mim, Senhora Secretária-Geral, trabalhadores da AMRS e das autarquias locais, órgãos de comunicação social, excelentíssimos senhores e senhoras, caros amigos. Saúdo o Congresso da Associação de Municípios da Região de Setúbal, agregar vontades, construir o futuro e, por vosso intermédio, a população do Distrito de Setúbal. Dirijo uma palavra de grande apreço a todos, eleitos dos órgãos sociais e trabalhadores da AMRS, que nestes 40 anos constituíram equipas com grande empenho e competência, trabalharam na valorização da nossa região, onde eu próprio tive o privilégio de participar. Esta iniciativa tem lugar no âmbito da celebração do 40º aniversário da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que constituiu, como já foi sublinhado, a primeira forma de organização associativa de municípios em Portugal. Vivíamos um período decorrido quase uma década depois do 25 de Abril, onde a intervenção do poder local democrático estava centrada na construção de infraestruturas básicas de água, saneamento e distribuição de energia, na resposta a prementes necessidades de habitação com a organização popular em cooperativas, na construção de novas escolas do primeiro ciclo, polidesportivos e espaços verdes e de instalações para o movimento associativo. Poder local democrático que em cada concelho e na sua associação de municípios, desde cedo promoveu o desporto para todos, a fruição cultural, a escola pública e a ligação à comunidade. A nossa região foi mesmo pioneira no país em projetos e programas como a rede de bibliotecas públicas, no apoio aos projetos educativos, nos contratos de Programa de Desenvolvimento Desportivo, na parceria com o Movimento Associativo Popular, nas redes de centros de dia para idosos, na valorização do património histórico e construído, no tratamento de resíduos sólidos urbanos e de efluentes. Na verdade, a intervenção do poder local democrático e da AMRS, como já foi sublinhado, teve sempre como objetivo primeiro agregar vontades, mobilizando a população, a comunidade educativa, o movimento associativo, as instituições sociais, as organizações de trabalhadores e os agentes económicos. Intervenção assente numa estratégia de planeamento sustentado participado e de construção da coesão social afirmada no debate do Plano Integrado de Desenvolvimento do Distrito de Setúbal, nos primeiros planos diretores municipais do país, onde constituiu o significativo envolvimento da região na elaboração do PEDEPS, instrumento que ainda hoje, pode-se afirmar, mantém plena atualidade. Faltou visão estratégica e defesa do interesse nacional aos sucessivos governos que permitiram a concretização no país e na região das políticas da União Europeia que conduziram a uma desastrosa desindustrialização, à perda da atividade produtiva e de milhares de postos de trabalho, ao empobrecimento com baixos salários, acentuando as desigualdades sociais. Tem faltado, acima de tudo, investimento público em projetos estruturantes para a região e para a coesão da área metropolitana de Lisboa, do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete à terceira travessia do Tejo Barreiros-Celas, do projeto Arco-Carabinho Sul à valorização do Porto de Setúbal e do estuário do Sado, do incremento das pescas, da agricultura, da vitivinicultura à valorização do património cultural e natural, do apoio ao desenvolvimento industrial e às micro e pequenas empresas ao fomento do turismo. Um quadro onde a Península de Setúbal, com um índice per capita abaixo da média da União Europeia, continuará a ser penalizada com acesso a exíguos fundos europeus. A área metropolitana de Lisboa irá dispor apenas de cerca de 4% da dotação para Portugal no PT 2030. A recente medida de constituição do Manuto II peca pelo atraso de mais de uma década e só terá efeito no quadro comunitário a partir de 2027.
Construir o futuro porque o poder local democrático e as forças vivas da região sempre resistiram às adversidades. Como quando agora o PRR, a chamada bazuca, é para a Península e Distrito de Setúbal um tiro de pólvora seca. Ao não integrar investimentos na mobilidade suave, em infraestruturas viárias e na rede hídrica, sendo necessário acompanhar as medidas para a região no que se refere à transição energética e climática e no investimento em equipamentos com destaque para a requalificação e construção de centros de saúde e de escolas do segundo e terceiro ciclos do ensino secundário, creches e lares sociais e unidades de cuidados continuados e hospitalares. Agregar vontades e construir o futuro numa região onde tem faltado poder central, mas em que o caminho construído significa índices de qualidade de vida ao melhor nível do país, na educação, no desporto e cultura e no desenvolvimento social, ambiental, urbanístico e económico. Agregar vontades e construir o futuro numa região de enormes potencialidades e condições para se afirmar como um espaço motor de desenvolvimento do país, assente no modelo inequívoco da coesão territorial, social e económica da área metropolitana de Lisboa e do litoral alentejano. Excelentíssimos senhores e senhoras, caros amigos, a descentralização e a regionalização constituem temas de evidente atualidade para a vida do país e para o seu desenvolvimento futuro. O processo em curso de transferência de um vasto conjunto de novas competências para os municípios, tendo por base a Lei 50/2018 e concretizado em cada área através do diploma setorial, foi designado como descentralização do Estado. Mas, na verdade, a descentralização que assegura uma efetiva e necessária reforma administrativa em Portugal só será efetivada tal como preconiza a Constituição da República Portuguesa com a criação das regiões administrativas. A necessidade da regionalização do país, passadas mais de 2 décadas depois do referendo, não visa apenas o cumprimento do imperativo constitucional com a criação do nível regional na administração do Estado, mas constituirá um instrumento de combate às desigualdades e assimetrias regionais e de desenvolvimento equilibrado e harmonioso do país e um caminho de aprofundamento da democracia, com a participação e o controle pelas populações das decisões políticas. A regionalização permitirá a definição ao nível regional, em primeiro lugar, da estratégia de desenvolvimento que responda às necessidades das regiões e das populações, em vez de ela ser imposta a partir do poder central. Em segundo lugar, a definição de prioridades de investimento e de mobilização de recursos do Estado, a partir de decisões dos órgãos eleitos pelas populações e perante os quais esses órgãos respondem. Em terceiro lugar, a concretização de uma efetiva descentralização e uma adequação da administração do Estado e dos seus serviços. Desde a adesão de Portugal à União Europeia, os fundos europeus estruturais, distribuídos pelos diversos quadros comunitários, situaram-se em mais de 100 mil milhões de euros, pese embora a evidente transformação do país na qualificação da vida dos municípios e das populações, na valorização do espaço público, das redes de infraestruturas e equipamentos coletivos, da qualificação ambiental e de áreas de atividade económica, a realidade é de que as assimetrias regionais são inegáveis e tendencionalmente crescentes. É necessário um novo rumo para o desenvolvimento de Portugal, existindo hoje um alargado consenso quanto ao contributo que terá, nesse sentido, a regionalização do país. O 25º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realizado em dezembro de 2021, destacou no documento de resolução aprovado por unanimidade. A ANNP considera a criação de regiões administrativas um instrumento absolutamente fundamental para o desenvolvimento equilibrado do nosso país, constituindo um mecanismo essencial para uma efetiva e necessária reforma administrativa em Portugal. E considerou ainda a urgente regionalização do país, com a instituição em concreto das autarquias regionais, com a eleição direta e universal dos seus órgãos, modelo primordial para um desenvolvimento mais harmonioso, equilibrado e coeso do território e para uma melhor estruturação dos serviços públicos desconcentrados. Importa, por isso, combater e esclarecer as objeções contra a regionalização,
assentes em argumentos falaciosos de que a dimensão do país não justifica a criação de regiões, vai aumentar o número de cargos públicos, vai aumentar os encargos com o Estado e a burocracia. Importa retomar no país o debate sobre a regionalização, envolvendo os municípios e as populações, sendo certo que se trata de um caminho inadiável que responsabiliza os partidos políticos, o atual Governo e a Assembleia da República no quadro das suas responsabilidades legislativas. Excelentíssimos senhores e senhoras, caros amigos, decorreram quase 5 anos sobre a aprovação na Assembleia da República da Lei 50/2018, que enquadrou a transferência de novas competências para os municípios, processo que ficou concretizado recentemente com a transferência da área social, estando hoje evidenciadas as preocupações na altura colocadas, quer no debate na Assembleia da República, quer pela ANMP e municípios. Em primeiro lugar, era essencial considerar a capacidade financeira, mas também de meios humanos e organizacionais dos municípios. A questão principal, após anos de asfixia financeira dos municípios, não seria de acrescentar competências, mas sim de criar condições para o exercício pleno das atribuições e competências que lhes estavam e estão legalmente cometidas. Importa, nesse sentido, referir que não foi ainda reposto o corte significativo efetuado no tempo da Troika em relação à participação dos municípios nos impostos de Estado, que foi reduzida de 25,3% para 19,5%. A proposta da ANMP, que irá ser apreciada no 26º Congresso, que terá lugar a 30 de setembro na região, neste caso no Seixal, propõe esta reposição acrescentada do Fundo Social Municipal, sendo que o Fundo de Financiamento da Descentralização deverá manter-se de forma autónoma até que esteja consolidada a componente financeira da transferência de competências. Em segundo lugar, porque no conjunto de mais de 2 dezenas de áreas de competências a transferir, a educação, a saúde, a ação social e a habitação constituem funções sociais do Estado em que não pode deixar de ser garantida a universalidade, a equidade e a igualdade de oportunidades no conjunto do país, áreas que deviam ser asseguradas por políticas nacionais ou regionais. Em terceiro lugar, porque se tratam de áreas com um crónico subfinanciamento do Orçamento de Estado, no que se refere a custos de funcionamento, manutenção e ao recursos humanos e ao investimento na construção de equipamentos, e quando a Lei 50/2018 estabeleceu que a transferência de competências iria ter lugar sem aumento da despesa pública. A ANMP e o Governo assinaram, em julho de 2022, um acordo setorial do compromisso para as áreas da educação e da saúde e, em janeiro de 2023, para a área da ação social. Importa, nesta altura, tecer algumas considerações. No que se refere à área da educação, para além das dotações financeiras para a manutenção e para o equipamento das escolas do segundo e terceiro ciclos e do ensino secundário serem manifestamente insuficientes, o rácio dos trabalhadores, assistentes técnicos e operacionais continua aquém das efetivas necessidades, a par de até agora não ter sido publicada a portaria dos transportes escolares. Por outro lado, a transferência do conjunto de verbas do Fundo de Financiamento da Descentralização é ainda deficitária e, em alguns casos, substancialmente, em relação aos encargos efetivos, situação que ocorre num número significativo de municípios. O acordo estabeleceu um mapeamento abrangendo 451 escolas para intervenções de requalificação, com base em critérios definidos unilateralmente pelo Ministério da Educação. Constata-se que a necessidade de investimentos de requalificação do parque escolar no conjunto de cerca de 1000 escolas é muito superior ao referido mapeamento. Situação confirmada através do levantamento efetuado pela ANMP junto dos municípios. Passado quase um ano, sem o Governo ter definido o programa de financiamento,
foi recentemente apresentado à ANMP, com a seguinte distribuição financeira: 450 milhões de euros do PRR, no quadro da recente reprogramação, 200 milhões de euros do Portugal 2030 e 1.150 milhões de euros através de empréstimo BEI a contrair pelo Governo, prefazendo um investimento global de 1.800 milhões de euros, apurado com base na estimativa de 4 milhões de euros de investimento por escola, o que, importa já dizer, será manifestamente insuficiente. Importa referir que no âmbito do Programa Operacional de Lisboa 2030, a exígua dotação que a Sra. Presidente tem para gerir, e neste caso de 28 milhões de euros, será destinada ao investimento dos municípios na educação pré-escolar e no primeiro ciclo. Trata-se de um programa a concretizar pelos municípios a requalificação, assegurando o Governo financiamento de 100%, como não podia deixar de ser. As escolas são da sua competência. O modelo proposto será concretizado, em primeiro lugar, no que foi apresentado à Associação de Municípios, através do PRR, no quadro de um aviso nacional, sendo requisito para a apresentação de candidaturas a existência de projetos de execução aprovados pelas câmaras municipais. Esgotada a dotação do PRR, terão lugar candidaturas ao PT 2030 e ao financiamento do Governo através do BEI. Nesse processo, é necessário assegurar que fique claro que o financiamento a 100% integrará todos os custos, nomeadamente a elaboração de projetos de execução, a instalação de salas de aulas exteriores, se necessário, durante a execução de obras e as revisões de preços. Ao mesmo tempo que os valores de referência por metro quadrado devem ser apenas indicativos, situando-se no âmbito dos custos efetivos apurados nos processos concursais. É, por outro lado, imprescindível alargar o mapeamento e o respectivo financiamento a todas as escolas do país, do parque escolar, do segundo e terceiro ciclos do ensino secundário, que necessitam de intervenções de requalificação. Assegurar que os projetos de execução integram os pavilhões escolares em falta e garantir a construção das novas escolas necessárias, nomeadamente num conjunto de municípios da área metropolitana de Lisboa e na Península de Setúbal, evidentemente. No que se refere à área da saúde, importa salientar que, em face do acordo celebrado com a ANMP, o Governo ainda não apresentou um mapeamento integrando a requalificação e construção de unidades de saúde, estando também em falta a definição dos rácios de assistentes operacionais e de viaturas. Ao mesmo tempo, importa considerar como inaceitável a pressão do Ministério da Saúde junto dos municípios, está a acontecer um pouco por todo o país, no sentido da assinatura de autos de transferência, colocando como condição a aprovação de candidaturas ao PRR. Não há nenhuma matéria legislativa em relação a isto portanto, de facto, a Associação Nacional de Municípios considera, repito, inaceitável. E já colocou isto ao Sr. Ministro, naturalmente. No que se refere à ação social, e para terminar, importa apurar se as dotações transferidas correspondem ao número de processos efetivamente existentes, respeitantes à gestão do RSI e ao atendimento do SAS. Trata-se de uma área onde o Governo, no âmbito dos serviços de segurança social, alienou há muito as suas responsabilidades e competências, transferindo essas responsabilidades para as IPSS, através de protocolos de cooperação, que agora os municípios estão a celebrar, importando aqui referir, está connosco o Presidente da União Distrital das IPSS, salientar o trabalho extraordinário que as IPSS, um pouco por todo o país, realizaram em substituição do Poder Central. Desejo a todos um bom congresso. Viva a Associação de Municípios da região de Setúbal. Viva o poder local democrático.